boa tarde aí a vocês que estão acompanhando a Causa Operária TV. Peço para curtirem o vídeo, para compartilharem. No programa de hoje a gente vai falar sobre a Frente Ampla no Uruguai, né, que foi fundada em 1971, e para isso a gente conta com a participação do nosso companheiro que vocês já conhecem aqui de programa, Juan Carlos Delcino, jornalista uruguaio, integrante do movimento 26 de março, e que vai contar aí a história da Frente Ampla para a gente. Bom, Juanca, quero agradecer você novamente a sua participação. Gostaria que você já começasse a falar sobre o início da Frente Ampla, os partidos que integravam inicialmente ela, né, e anteriormente ao golpe de Estado de 73. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Grande abraço, Eduardo, grande abraço, compañero del Partido de la Causa Operaria, grande abrazo a o programa Conexión América Latina. En este momento que aquí no Brasil se fala de una posible frente amplia, es bueno ir para ejemplos próximos que a gente tem en países vecinos, donde esta herramienta tentó ser utilizada y luego después ella contaminada perdió un poco de su impronta, de su característica. La Frente Amplia en Uruguay se fundó el 5 de febrero de 1971, en un salón de los pasos perdidos del Congreso. Allí, proclamando ser una fuerza política de izquierda antiimperialista y antioligárquica, reunieronse el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, los grupos de acción unificada anarquistas, el Movimiento Revolucionario Oriental también anarquista, el Fidel, Frente Izquierda de Liberación, marxista-leninista, y el Partido Obrero Revolucionario de carácter trotskista. Junto con ciudadanos que provenían de los dos partidos de derecha que dominaban la oligarquía uruguaya, el Partido Colorado y el Partido Nacional, Francisco Rodríguez Camus, un senador de un partido nacional, Selmar Michelini y Alba Roballo, dos senadores, un hombre y otro mujer, del Partido Colorado, y Hugo Batalla, un diputado del Partido Colorado, formaron esa Frente Amplia que el 26 de marzo de 1971 tuvo su primer acto de masas en frente a la explanada da Universidad da República. Con certeza, você debe ter para compartilhar o que fue un pedacinho de ese discurso de Liber Seregni, que era un general retirado, que ya estaba algo contaminado porque él había participado de la represión a una greve bancaria en 1969, no venía con una pureza histórica muy grande, más que había sido electo para candidato a presidente de la República en ese año, en 1971. Tres personalidades, antes de ir al vídeo que você quer pasar, tres personalidades participaron de la fundación. Este general Seregni, el general Víctor Licandro, que fue un gran militar de izquierda, fallecido recientemente en 2011, más que fue uno de los que nunca se apartó de los preceptos antiimperialistas y antioligárquicos, y un maestro, un profesor Julio Castro, que después fuera secuestrado en 1977 y asesinado por tortura, y recién sus restos fueron recuperados en 2011, sepultados en un regimiento do Exército Uruguayo. A vontade, Eduardo. Vamos ver então aí um trecho do discurso do Liber Seregni nesse primeiro comício aí da Frente Ampla Uruguaia. El país. Porque el Frente Amplio es la única salida histórica para el Uruguay. Porque es la única fuerza que puede asegurar la pacificación que todos ansiamos. Es el pueblo consciente de su destino, seguro de su decisión. Es el último, el definitivo intento del Uruguay para buscar salidas legales, democráticas, pacíficas. Somos el Frente Amplio, una afirmación pacífica. Nesse discurso, o Liber Seregni, ele
ele fala sobre as Forças Armadas serem a salvaguarda da Constituição e da vontade do povo, né? Mas 2 anos depois, houve justamente um golpe militar das Forças Armadas que implementaram uma ditadura sanguinária no Uruguai que durou até 1985, prendeu o general Sereni e destruiu a Frente Ampla, colocando todo o movimento de esquerda na ilegalidade, né? Mostrando as ilusões aí com os militares. Passo a bola de novo para você aí, Juanca. Con certeza, esa elección de noviembre fue vencida pelo Partido Colorado, y el 27 de junio de 1973 los militares y un Partido Colorado como socio asaltaron el poder, asaltaron las instituciones, y fue así que se llegó la dictadura uruguaya. Toda la izquierda ilegalizada, toda la izquierda perseguida, torturada, desaparecida, asesinada, y muchos de las personas integrantes de partidos de izquierda y ainda personas que no tenían que ver solo pelo fato de pensar diferente fueron a las cadenas uruguayas. ¿Qué acontece? En 1985 regresa la democracia y se produce la primera elección con un frente amplio, con Sereni ya en libertad, proscripto. Un frente amplio coloca como candidato a presidenta que fuera un grande médico uruguayo de la izquierda uruguaya, un referente, el doctor Crotogini. Y ahí comienzan las sucesivas presentaciones de la Frente Amplia en las elecciones, donde va a tener derrotas, mas va a conseguir ir acumulando una acumulación de fuerza. ¿Qué acontece? Dentro de esas fuerzas comienzan a llegar elementos de derecha que no tienen la ideología antiimperialista y antioligárquica y que además son oportunistas. Comienzan a contaminar los partidos tradicionales, los partidos históricos del Partido Comunista, del Partido Socialista, se llenan de oportunismo. Los Tupamaros y el movimiento 26 de marzo recién somos aceptos dentro del Frente Amplio en 1989. Allí el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, gana por la primera vez la gobernación de Montevideo, que era el local electoral más importante de Uruguay, es el local más importante de Uruguay, y ahí comienza a llegar cada vez más oportunistas que van engrosando las filas sin ideología y van afunilando lo que es aquella ideología antiimperialista y antioligárquica del 71. Muchos de los dirigentes de primera línea del Uruguay, entre ellos del Frente Amplia, entre ellos Sereni, Mujica, Fernández Huidobro, comienzan a aceitar esa teoría de los oportunistas, y así es como el Frente Amplio entra en un lavado de programa, en una nebulosa de lo que se debía hacer para un partido de izquierda. En 1994, el Partido Demócrata Cristiano ya tenía salido de la Frente Amplia, retorna sobre un lema encuentro progresista. Ahí en ese encuentro progresista comienzan a llegar más personalidades de derecha, oportunistas, que lo que quieren es, ante ya lo que se vislumbraba era un seguro triunfo del Frente Amplio en próximas elecciones, llegar al poder, llegar a los cargos de poder, llegar a la burocracia del gobierno uruguayo. Y en el 2004, ya previo al triunfo, se consolida la nueva mayoría, sería la nova mayoría, con un dirigente, un político de derecha, Rodolfo Nin Noboa, que asume como candidato a vicepresidente junto con Tabaré Vázquez, un dirigente del Partido Nacional, de la derecha, racia de la derecha en estado de Cerro Largo, y así es como finalmente el Frente Amplio en 2005 llega al triunfo, en 2004 llega al triunfo en noviembre y asume
en 2005, estos últimos 15 años, da personalidades más preclaras. Selmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en el año 1976. Raúl Sendic, padre, un comandante de los Tupamaros, fallecido por una enfermedad en 1989. Habían dejado el ciclo biológico de vida y ya no estaban más para impartir su lideranza y para que la izquierda continuara viva. Los oportunistas llegaron en Mujica, llegaron en Vázquez, llegaron en Seregni, y así fue como el Frente Amplio se diluyó en un partido más burgués, en una continuidad de los partidos burgueses oligarcas que acordaban con el Fondo Monetario Internacional. Em 2010, visita Uruguai. Deixa eu só falar, você falou aí da eleição da Frente Ampla, né, em 2005 chegou ao poder com o Tabaré Vázquez na presidência do Uruguai. A gente mostrou aí fotos do Tabaré Vázquez em encontros com o George Bush nos Estados Unidos e no próprio Uruguai, né? Fez um churrasco ali, a gente está vendo aí, fez um churrasco. Aí isso vai chegar. En 2010, él, acompañado por Mujica y Astori, que fue ministro de Economía de los tres gobiernos de la Frente Amplia, un neoliberal, un estilo Paulo Guedes, convidan a Bush, al mayor asesino del mundo, al mayor genocida del mundo, lo convidan a venir a Uruguay. Ninguém pensó en convidar a Fidel Castro, a Raúl Castro, más Bush venían ya al decir. En ese momento, el 26 de marzo, ya no estaba más, mi partido político ya no estaba más en Frente Amplio, la gente se escindió en 2008, cuando vimos que realmente lo prometido a la población uruguaya de antiimperialismo, anti-oligarquía, no pago de la dívida externa, mejor salud, más seguridad, más educación, no estaba siendo contemplado. El 26 de marzo salió en 2008, y así fue como vimos de fuera, y se produjeron otros acontecimientos también, como fue la masacre del Hospital Filtro, donde fueron asesinados compañeros nuestros, Fernando Morroni y Roberto Facal, en momentos que habíamos organizado durante el gobierno del PAE de Lacalle, de este menino que está ahora como presidente, de Luis Alberto Lacalle. Habíamos organizado una manifestación por una extradición de dos compañeros del País Vasco, de dos compañeros de Tarras, que estaban siendo injustamente extraditados para España. A raíz de todo eso, el 26 de marzo el Frente Amplio volta a ganar la elección ainda convidando a Bush, volta a ganar con José Mujica la elección de 2011. En 2011 se produce una grande conmemoración porque eran los 200 años de independencia de 1811, eran 200 años de la República. Se realiza una cosa muy elitista, muy burguesa, donde los principales referentes de la música popular uruguaya ni fueron convidados a eventos que se realizaron durante todo ese año de 2011. Y así comenzó, siempre contaminado. Ya habían llegado blancos y colorados a incorporarse al Frente Amplio para diluir más la ideología ainda, y así fue como en 2011 gana Mujica y en 2015 gana Tabaré Vázquez de nuevo. Más, como era de esperar, más como era de esperar, no podía asegurar un proyecto político que no estaba con la población. No voy a decir que este proyecto político que está ahora está con la población, porque también es más de lo mismo, es una continuidad de oligarca, imperialista, monetarista, que continúa infelizmente en nuestro país, más que con certeza de aquí a poco, más cedo que tarde, el pobre uruguayo va a tomar fuerzas y a revertir esa situación.
E só para a gente terminar aqui a entrevista, Juanca, queria que você resumisse aí as principais medidas da Frente Ampla quando chegou ao poder, né? Porque as reformas foram muito moderadas, né? Foi o governo de esquerda aí, junto com o da Michelle Bachelet no Chile, o mais moderado, mais direitista de todos aqui da América Latina, e fez uma série de reformas, inclusive antipopulares, né? Queria que você só citasse algumas para a gente saber. Ainda contando con una amplia mayoría parlamentar, con un alineamiento de la Central Obrera, no consiguió hacer reformas de fondo y, pelo contrario, aplicó todas las recetas que el FMI le mandó al ministro Astori, ministro de Economía, en los 3 periodos de los gobiernos frente amplistas, y aplicó a tabla rasa ou a tabela rasa ou a receita do Fundo Monetário Internacional, com rebaixa de salário. El aposentado en Uruguay no tem 13º, nunca tuvo, era un momento de hacerlo y no se fez. Se privatizó la salud pública en detrimento de una salud privada que solo está dominada por burgueses. Tabaré Vázquez es uno de los más grandes empresarios de la oncología privada. Além de eso, no se invirtió en educación y se privatizó la seguridad social, o sea, las aposentadurías, creando las AFAP, que son aposentadurías privadas, empresas de aposentaduría privada que lucran con el trabajador uruguayo, y en desmedro de lo que será, de lo que es la aposentaduría pública, ¿eh? Y no se revitalizó el transporte ferroviario, que en nuestro país es fundamental, porque en nuestro país no tiene transporte aéreo y en aras de el Frente Amplio consiguió que un empresario del transporte de ómnibus fuese el dominador de todo el transporte y acabase con el transporte ferroviario en Uruguay. Y além de eso se trajeron plantas finlandesas de celulosa que contaminan no solo los eucaliptos que plantan o solo uruguayo, que el campo uruguayo está siendo perjudicado, sino que contaminan ambientalmente lugar, agua y atmósfera en Uruguay. Todo eso Muito obrigado ao Juan Carlos Vecino por essa entrevista aqui. Quem sabe aí no próximo programa a gente dê continuidade e aprofunde mais aí a explicação sobre a Frente Ampla Uruguaia. Quero agradecer ao Juanca, muito obrigado, Juanca, até o próximo programa. Viu? Eu que agradezco, un grande abrazo, agradezco, y a los compañeros de TV Causa Operar, de Conexión América Latina. No fue fácil en 50 años de la izquierda traducirlas en tan pocos minutos, mas tentamos hacerlo. Un grande abrazo para todos. Valeu, Juanca, muito obrigado. Muito obrigado aí também a Adonise Meirelles e a Priscila, que acabaram de contribuir com um super sticker. Muito obrigado a vocês. Bom, dando prosseguimento aqui ao nosso programa, só para lembrar algumas coisas aí que foram ditas, né? A Frente Ampla foi fundada em 1971 e já contou em sua fundação aí com alas direitas, né? Inclusive a ala direita com alas da direita, partes aí do Partido Colorado, do Partido Nacional, Partido Democrata Cristão, né? Que são, hoje a gente poderia falar aqui no Brasil, que são o PSDB democrático, o DEM democrático e setores aí do centrão nessa frente ampla, né? Isso daí deu o quê? Não adiantou nada, porque levou ao fracasso dessa política, a derrota nas próprias eleições de 1971 do próprio Partido Colorado. Em 1973, o Uruguai sofreu o golpe militar, dado pelo Partido Colorado pelos militares. Então,
e todo mundo, toda a esquerda, ao invés de mobilizar os trabalhadores para evitarem o golpe, acabou mobilizando apenas de maneira eleitoral uma frente ampla aí para tentar ganhar as eleições e não mobilizou os trabalhadores. Mas depois a Frente Ampla Uruguaia aumentou a sua política direitista, né, ampliou essa política direitista. Em 1989 chegaram novos elementos da direita e daí para frente só deu continuidade a isso. Ex-elementos de esquerda foram ficando cada vez mais direitistas, né, como o próprio José Mujica, né. Em 2005 a Frente Ampla chegou ao governo e o Juan Carlos Vecino, ele explicou aqui como foi, resumidamente, o governo da Frente Ampla Uruguaia, né? Inclusive convidando o George W. Bush, assassino genocida, a comer um churrasco no Uruguai, né? Essa daí foi a política da Frente Ampla de fracasso total no âmbito da esquerda e traição do povo uruguaio. Bom, vamos passar agora para o vizinho do Uruguai, a Argentina. Os argentinos estão pedindo a suspensão da dívida externa. Vamos ver uma reportagem do Brasil de Fato. Atualmente, a Argentina não possui condições de pagar seus credores, nem o Fundo Monetário Internacional, organismo que o governo do ex-presidente Maurício Macri recorreu em 2018 com um empréstimo de 57 bilhões de dólares, o mais alto já outorgado pelo FMI. O economista Júlio Gambina explica que pagar esse valor será uma tarefa complicada. A deuda cresceu de representar um pouquinho mais del 50% do Produto Bruto Interno Argentino al 90% do Produto Bruto Argentino. O sea que prácticamente el equivalente de la producción de bienes y servicios de un año de la Argentina es el endeudamiento público externo de la Argentina. Es una cifra gigantesca, es un condicionante muy importante. Es una hipoteca muy fuerte, es una hipoteca imposible de pagar. Diante de uma dívida insustentável, o governo apresenta propostas de negociação da dívida. Uma delas consiste em deixar de pagá-la durante 3 anos. Já a agenda impulsionada pelos movimentos populares na Argentina inclui uma proposta ao governo de aumentar o salário social complementar, que atualmente é de 8.500 pesos, e implementar uma agenda de terra e teto para garantir condições de vida digna nos setores rurais e urbanos. Para afrontar essa deuda e os vencimientos de deuda, os intereses que implica esa deuda, hay que dejar de atender una serie de necesidades de nuestro pueblo. Nosotros de los movimientos populares creemos acertada la posición del gobierno argentino de priorizar la vida antes que las ganancias, antes que la economía. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que hoy en la Argentina más del 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Enquanto não há um acordo com os credores, se estendem as datas de vencimento do pagamento e a tentativa de negociação, e aumenta o risco de que o país entre em moratória. A suspensão da dívida compreende o fato de que a dívida é odiosa, ou seja, que não foi direcionada aos interesses da população nem investimento em garantias de direitos sociais. A prioridade, portanto, seria tratar sobre a dívida interna do país, a dívida com a população. Por suerte, el tema de la deuda externa se está discutiendo en grandes sectores de la población. No es, digamos, un tema ajeno a las grandes mayorías populares, y eso creemos nosotros que tiene que ver con los niveles de organización que hay hoy en el pueblo argentino, que permiten generar un debate amplio y colectivo y elevar los niveles de conciencia que son fundamentales para, digamos, pensar en el país que queremos y en una perspectiva que sobre todo ponga por delante lograr mayores niveles de igualdad en una sociedad que, como en el conjunto de Latinoamérica, es profundamente desigual. E vocês viram, então,
a reportagem do Brasil de Fato sobre a Argentina, né, imersa em uma crise econômica, em uma crise financeira gigantesca. A Argentina que está a ponto aí de dar um calote gigantesco no FMI, que afogou a Argentina nessa crise, né, durante o governo do Maurício Macri, que endividou a Argentina até o pescoço, privatizando aí várias empresas, aumentando as tarifas, como foi dito na própria reportagem, 50% da população argentina, ou seja, metade da população, está abaixo do nível da pobreza, e a Argentina também está a ponto de declarar a moratória da dívida. Não tem como pagar a dívida, o povo argentino pede a suspensão da dívida, e é exatamente isso. Na verdade, é preciso erradicar a dívida, deixando de pagar nem um centavo. Não se pode pagar nem um centavo para os parasitas internacionais, para os banqueiros do FMI, que endividam os países e destroem os países nessa ideia política neoliberal. Inclusive, ontem, o presidente argentino, o Alberto Fernandes, que é de uma esquerda extremamente moderada, muito mais moderada que a própria Cristina Kirchner, ele anunciou que vai... Bom, olá, companheiros, a gente teve uma pequena queda no sinal, mas eu estava falando que a gente vai agora com a nossa correspondente em Havana, Márcia Chueri. Vamos exibir novamente mais uma coluna semanal dela, falando direto da capital de Cuba, dessa vez sobre o combate ao coronavírus na ilha caribenha e também sobre a volta dos médicos cubanos que estavam em missão para combater o coronavírus na Itália. Vamos ouvir então a Márcia Chueri. Olá a todos, fala Márcia Chueri, direto de Cuba. Hoje é 9 de junho de 2020. Hoje eu quero começar citando um discurso feito por Fidel Castro em Buenos Aires em 2003. Ele disse que Cuba nunca realizaria ataques preventivos ou de surpresa contra nenhum lugar escondido do mundo, mas que, ao contrário, seria capaz de enviar os médicos que fossem necessários aos lugares mais escondidos do mundo. Ontem regressou a Cuba a brigada médica que atuou contra a Covid-19 em Crema, na região italiana da Lombardia. Foram 36 médicos, 15 enfermeiros e um profissional de logística em mais uma ação de solidariedade internacional cubana. Eles foram para lá em 21 de março. Ficaram mais de 2 meses longe de casa, trabalhando intensamente junto com a equipe local, enfrentando riscos para a própria saúde. A crise sanitária foi controlada e, na despedida, os cubanos foram homenageados pela população local em um emotivo reconhecimento à sua dedicação. Agora eles ficarão em isolamento por 14 dias, como todas as pessoas que chegam do exterior, e só depois poderão ir para casa. Esse grupo faz parte das Brigadas Harry Reeve, cujo nome oficial é Contingente Internacional de Médicos Especializados em Situações de Desastres e Graves Epidemias. Essa brigada foi criada por Fidel Castro em 2005, quando o furacão Katrina passou pelos Estados Unidos, matando 1.800 pessoas e destruindo a cidade de Nova Orleans. Recebeu o nome de Harry Reeve em homenagem a um norte-americano que lutou pela independência de Cuba. Naquele momento, o governo Bush nem aceitou a oferta de ajuda, mas a brigada já esteve em diversos países, como Angola, Haiti, Peru, Chile, Paquistão, Guatemala. O objetivo é apoiar qualquer nação em situação de crise sanitária, como na passagem de furacões, inundações e epidemias. Foi assim com o ébola na África e o cólera no Haiti. Contra a Covid-19, as brigadas cubanas estão hoje em 26 países na América Latina, Caribe, África, Europa e Oriente Médio. Mas Cuba oferece também outros tipos de colaboração internacional por meio de acordos bilaterais em diversas esferas, como educação, habitação, desenvolvimento industrial, saúde. É o caso das missões médicas, presentes hoje em 61 países, sendo mais da metade na África. São cerca de 30 mil profissionais, entre pessoal médico, de enfermagem e outros da área de saúde. Infelizmente, a grande mídia da maioria dos países esconde essas informações. Mas em reconhecimento a essa história de solidariedade,
organizações de vários países estão propondo que as brigadas médicas cubanas recebam o Prêmio Nobel da Paz. Se você concorda, apoie e divulgue desde já nas redes sociais. Na próxima semana, eu vou dar mais detalhes de como participar. Agora eu vou dar os números atualizados da pandemia aqui. Eu evito fazer comparações com outros países, porque sabemos que em muitos lugares os casos estão subnotificados. Aqui os números expressam a realidade. Uma notícia muito alentadora e que mostra que o caminho está correto. Cuba está há 10 dias sem nenhum falecimento pela Covid-19. Tivemos alguns dias de números mais altos de novos casos pelo evento de transmissão em Havana, que eu já comentei em outro momento, e a chegada de um navio com vários positivos. Mas todos os pacientes estão atendidos, os contatos já foram isolados e os números voltaram a cair. Das 15 províncias do país, 11 não têm nenhum caso novo há mais de 15 dias. E dos 240 casos ativos neste momento, 239 estão estáveis. Desde o início da pandemia, já foram dadas 1.880 altas, 85% do total. A taxa de letalidade é de 3,76%, que é inferior à taxa da região das Américas. O Brasil é um dos países que tem a taxa de letalidade mais alta que a média das Américas. Conseguir identificar a fonte de contágio em mais de 80% dos casos, e a pesquisa continua. Isso é importante, porque cerca de 50% eram assintomáticos no momento da prova. Identificar a fonte permite procurar os outros contatos e isolar. Enquanto não houver vacina, esta é a única forma de controlar a doença. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Bom, vocês viram. Muito obrigado aí à companheira Márcia Chueri, novamente aí com a sua coluna semanal aqui no Conexão América Latina, sobre a atualidade em Cuba. Mas ainda vamos continuar em Cuba para a gente terminar o nosso programa aqui em grande estilo. Você já ouviu falar da UMAP? Você já ouviu falar sobre a homofobia em Cuba? É uma coisa frequente na propaganda imperialista contra Cuba, a homofobia nos anos 60 na ilha. Mas nos Estados Unidos também não havia homofobia naquela época e ainda hoje. Vamos ver aí uma reportagem da Cuba Información TV, desvendando mais essa mentira sobre Cuba, as UMAP em Cuba e a homofobia na ilha. E com isso, a gente termina mais um Conexão América Latina. Peço a você que curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva na Causa Operária TV e torne-se membro para ajudar a gente. Então vamos ficar aí com o vídeo da Cuba Información TV. Até a próxima terça-feira, às 14h. A cada rato los medios nos recuerdan la SUMAP de Cuba. El ejemplo, nos dicen, de la homofobia de la revolución. Pero, ¿qué fueron las SUMAP? Las unidades militares de ayuda a la producción fueron campamentos, no campos de concentración, como se dice. Allí realizaban tareas agrícolas varones que se negaban al servicio militar, testigos de Jehová, por ejemplo, y jóvenes considerados no aptos, entre otros, muchos homosexuales. Creadas en 1965, desaparecieron en 2 años y medio, y fueron una gran injusticia, reconocía el propio Fidel Castro hace unos años. Pero pongamos el contexto. En Estados Unidos entonces, una orden ejecutiva consideraba la homosexualidad una perversión sexual y causa de investigación gubernamental. Electroshocks y lobotomías en clínicas psiquiátricas estaban amparadas en las leyes contra la sodomía de 14 estados, solo abolidas en 2003. Por ello, hablar de homofobia en los 60 y solo mencionar la SUMAP de Cuba ¿no es una grandísima falsificación histórica?